Salve, salve, alquimista! Olha só, na última aula, no último vídeo que nós postamos aqui no canal, a gente falou sobre transformações gasosas. E o que a gente finalizou falando? Qual que foi o ápice lá da aula? Que nós chegamos a uma fórmula que é pressão zero, ou seja, pressão inicial, vezes o volume inicial dividido pelo pela temperatura inicial é igual a uma pressão final, que eu estou analisando, multiplicado pelo volume final, dividido pela temperatura final. Nós chegamos nessa conclusão aqui. E o que isso é interessante para a gente hoje, vendo que a gente está aprendendo uma outra coisa, professor? Hoje é a equação de Clapeyron que você colocou no título aí. Porque é o seguinte, a equação de Clapeyron, ou a equação de estado dos gases ideais, veio a partir da fórmula das transformações gasosas. Analisando essa expressão, chegou-se a uma nova expressão. Tá certo? Beleza. E qual que é essa nova expressão? Olha lá. A gente analisa um gás através de sua transformação, certo? Ou seja, eu preciso de uma transformação gasosa para que eu consiga analisar. Eu preciso de um estado inicial e de um estado final de um gás para que eu consiga relacionar suas grandezas e ter uma determinada grandeza aqui que eu não tenho, que é a minha incógnita, que é o que eu quero saber, eu quero saber a transformação, enfim. Eu preciso analisar dois estados do gás. Essa fórmula aqui, ela veio justamente para facilitar a análise desse gás. Por quê? Porque agora eu não vou mais precisar analisar duas fases de um gás, dois estados de um gás. Eu vou analisar apenas uma e eu consigo encontrar qualquer que seja a minha grandeza que eu estou buscando ali. Tá? Como assim, professor? Olha lá. Minhas condições iniciais são iguais às minhas condições finais. Ou seja, independente da variação aqui, os resultados aqui são iguais. Se eu fizer esse cálculo todo aqui, tem que ser igual a esse cálculo todo aqui, tá vendo? É uma igualdade. Logo, isso daqui a gente vai considerar que é igual ao quê? A uma constante. Isso daqui é uma constante. Independente da minha transformação, eu vou ter sempre a minha constante, sempre o meu valor constante. Então, a primeira análise que a gente fez foi: chegamos, falei a gente como se eu tivesse lá, né, quando fizeram a análise da fórmula, até parece. É essa daqui, tá certo? PV sobre T é igual a R, uma constante. Maravilha? Se eu quiser deixar tudo numa mesma linha, eu quero facilitar isso daqui. Eu pego esse T e jogo multiplicando. Concorda? Então eu vou tirar esse T aqui de baixo, que está dividindo. Vai ficar P vezes V é igual a R vezes T, minha temperatura. Essa expressão aqui já deu uma mudada, né? A gente já percebe que deu uma mudada. Porém, os seus dados continuam os mesmos, concorda? Olha lá. Se eu aumento a minha pressão, eu vou aumentar a minha temperatura. Concorda? Isso a um volume fixo. A um volume fixo, P e T são diretamente proporcionais. Concorda? Claro que sim, né? Agora, se eu aumentar o meu volume, novamente, eu vou aumentar a minha temperatura. Se eu aumento um lado da expressão, eu vou aumentar do outro lado também. Isso a uma pressão constante. Agora, se eu aumentar a minha pressão, eu vou diminuir o meu volume. Isso é uma temperatura constante. Então, esses dados nós já temos através dessa primeira fórmula aqui. As grandezas inversa e diretamente proporcionais. Beleza. O que a gente pensou daqui para frente? Esse R aqui, vamos analisar esse R. A gente precisa descobrir que R é esse. A gente não sabe ainda que R é esse. Mas está faltando um dado muito importante aqui. Qual que é? É um número de partículas de um sistema. Pessoal, se você tem uma partícula num sistema, você concorda que ela não vai ter muita pressão? Imagina você assim, ó. Imagina que você está jogando queima com seus amigos.
tá? E só tem uma bola. Ou seja, tem chance de uma bola te acertar. Você é o último que sobrou na quadra. E só tem chance de uma bola te acertar. Beleza? Beleza. Então, tem uma pressão aí, que é a bola. Agora imagina que tem 30 bolas no jogo. Cada colega seu tem uma bola. Imagina que eles tacam em você. A pressão não é muito maior. Você não dá um paniquito, sei lá como é que fala. E é muito maior essa pressão. Então, o número de partículas influencia. E o que é o número de partículas? É o número de mols. Então, identificaram que esse R tem que ter relação com o número de mols. Por quê? Porque se eu tenho 1 mol, é diferente do que se eu tiver 10 mols. Os meus sistemas vão aumentar, certo? Algumas condições do meu sistema vai mudar. Vamos analisar só a pressão para a gente ter uma noção. Olha só, se o número de mol ele aumenta, ou seja, o número de partículas. Se o número de partículas aumenta, a minha pressão diminui ou aumenta? Aumenta também. Pensa, se eu tenho muito mais partículas se chocando com a parede do recipiente, eu tenho muito mais pressão. Então, esse R aqui, ele tem que estar relacionado com um número de mols. Mas como saber se ele é diretamente ou inversamente proporcional? Como que eu sei que ele está multiplicando a minha constante ou se ele está dividindo a minha constante? Como que eu sei isso daí? Ora, vamos analisar com a pressão, que nem eu falei. Se eu tiver maior número de mols, a minha pressão não é maior? A pressão não está desse lado da equação aqui, então se eu aumentar a pressão, se eu aumentar esse lado da equação, ou aliás, se eu aumentar o número de mols, eu aumento a minha pressão. Logo, são grandezas diretamente proporcionais. Então, constatou-se que em relação à pressão que a gente está analisando aqui, tá? Em relação à pressão, o número de mols ele é diretamente proporcionais. Então, eu multiplico o número de mols pela minha constante ali desse lado da expressão. Logo, nós chegamos então no P vezes V é igual a N, número de mols, vezes a nossa constante, que a gente ainda não sabe quem é, vezes T. Beleza, olha lá. Nós chegamos então a uma expressão. E essa expressão é uma expressão diferente daquela que a gente tinha inicialmente, que é a equação de Clapeyron. Beleza? Então, chegou-se na equação de Clapeyron, PV igual a NRT, nessa forma de pensar, tá bom? Nessa forma de manipular ali as nossas grandezas. Beleza? Porém, contudo, todavia, entretanto, o nosso R ainda era uma incógnita. Nós pensamos assim, pô, temos uma fórmula aqui, temos uma equação, mas quem que é essa bucha aqui? Quem que é essa constante? Como que a gente pode fazer e encontrar isso daí? É muito simples. É muito simples. Já ouviu falar da CNTP? Já ouviu falar da CNTP? Condições normais de temperatura e pressão, ou condições naturais de temperatura e pressão, nada mais é do que condição natural de temperatura. Quem que é a minha temperatura em condição natural? 0 graus Celsius. Condições normais de temperatura e pressão. Quem que é a minha pressão em condições normais? 1 atm. Então nós temos aqui a nossa condição normal de temperatura e pressão, que a gente faz, que a gente usa para analisar um gás. Maravilha? Beleza. Eu tenho isso daqui. Ora, professor, olha que interessante. Você já tem aqui duas grandezas, né? Você já sabe duas grandezas. Você sabe a temperatura e você sabe a pressão. É verdade. Com cálculos, com experimentos realizados com diversos gases, os químicos chegaram a uma conclusão de que nas CNTP o volume molar de um gás, o que é o volume molar de um gás? O volume molar é o volume ocupado por 1 mol de gás. O volume molar de um gás nas condições normais de temperatura e pressão é igual a 22,4 litros. Isso significa então, professor? Significa que em 1 mol de qualquer
qualquer gás na CNTP, ou seja, a 1 grau Celsius, a 0 graus Celsius e 1 atm, nós temos 22,4 litros de volume. Olha só, bizarro então, né, professor? Bizarro. Nós temos aqui temperatura, nós temos aqui pressão, nós temos aqui número de mol, nós temos aqui volume. Ah, já sei. Agora dá pra gente jogar na fórmula. Aí assim já tem 4 das grandezas da fórmula, 4 das variáveis, a gente consegue achar a constante. Isso. Basta aplicar PV é igual a nRT, que nós vamos ter a constante do nosso gás ideal. Então vamos lá. Pressão. Quem que é a pressão? É 1 atm. Eu vou fazer as unidades em outra cor para que você entenda depois a unidade final da equação de Clapeyron, tá bom? 1 atm, volume 22,4 o quê? Litros, né? A unidade ali está em litros. Então, litros igual número de mols. Quem que é o número de mol? 1. 1 o quê? 1 mol. Vezes R, que é o que eu quero saber, vezes a temperatura. A temperatura é 0, né, professor? Isso, vai lá, coloca 0 e se ferra. Não, pessoal. A temperatura tem que estar em Kelvin, tá? Temperatura absoluta, temperatura em Kelvin. Não sei achar Kelvin, professor. Vamos lá. A temperatura em Kelvin vai ser sempre a sua temperatura em Celsius mais 273, certo? Como a temperatura aqui em Celsius é 0, então 0 mais 273, 273 graus Kelvin, né, professor? Isso, não. É Kelvin só, tá? Quando a unidade é Kelvin, não tem graus, tá bom, gente? Graus é Celsius e Fahrenheit. Kelvin é apenas Kelvin. Maravilha. Então nós temos 1 atm vezes 22,4 litros é igual a 1 mol vezes R vezes 273 Kelvin, né, professor? Isso. Pronto, tá tudo certo. O que eu vou fazer agora? Eu posso isolar esse R, trazendo esse 1 mol e esse 273, dividindo 1 atm vezes 22,4 litros. Então a nossa expressão vai ficar, a nossa equação vai ficar da seguinte forma. Eu vou ter 1 mol vezes 273, o quê? Kelvin. Ah lá. Agora sim, professor. Agora sim tá tudo no jeito pra gente achar esse bendito desse R aqui, né? Agora tá fácil. Pessoal, realizando essa conta aqui, a gente chega em um valor de 0,082. E 0,082 o quê, professor? Qual que é a unidade desse treco aí? É um treco bizarro, né? Quantas unidades a gente está envolvendo ali? Bom, a unidade é atm vezes litro. Então, atm vezes litro por mol Kelvin. Então, 0,082 atm litro por mol Kelvin. E essa é a nossa constante universal dos gases ideais. Maravilha? Tranquilinho? Então, ó, a gente consegue agora, através de outros cálculos, realizar ou identificar outras grandezas para um gás. Como? Agora a gente tem a nossa constante, ela já está fixa, tá bom? Ah, professor, eu preciso saber dessa constante? A prova costuma dar essa constante, tá? Você não precisa decorar ela na sua cabeça. Você entendeu esse processo todo aqui? Acho que você não esquece mais, hein? Mesmo que a prova não te dê, ó, você já sabe chegar nisso daqui, tá? Mas você não precisa ficar preocupado, a prova ela te dá essas constantes, tá bom? Então, os cálculos daqui para frente que serão realizados com PV é igual a nRT, basta você analisar o que está pedindo. A constante R você já tem, você já sabe, beleza, você não precisa encontrar. Se você tem a
pressão, se você tem o volume e se você tem a temperatura do gás, você consegue encontrar o número de mols daquele gás. Maravilha? Se você tem o volume, se você tem o número de mols e você tem a temperatura, você consegue encontrar a pressão do gás. Percebe que eu não preciso analisar dois estados do gás, igual era o PV lá, PV sobre T igual a PV sobre T? Você não precisa analisar dois estados de um gás. Agora, com um único estado do gás, você consegue analisar e descobrir as suas propriedades aqui, as suas grandezas. Maravilha? Espero que você tenha entendido o PV-NRT. Se você não viu o vídeo de transformações gasosas, eu deixei um link aqui embaixo na descrição para você acompanhar e entender também um pouco das transformações gasosas. Maravilha? Tamo junto, galera. Um abraço.